Olá, galera! Vamos continuar nossa aula de confiabilidade e manutenção industrial. Vamos entrar na parte 2. O assunto de hoje é distribuição de probabilidade em confiabilidade. Como o nome está entregando, aqui a gente vai ter que usar alguns conhecimentos de estatística. Então, a definição de confiabilidade é a probabilidade do item sobreviver durante um tempo T. Se você tem um equipamento que você dá a manutenção nele a cada 500 horas, a confiabilidade é a probabilidade dele não precisar de nenhuma manutenção dentro dessas 500 horas. Ok? Se, vamos dizer, de 100 equipamentos, 93 sobrevivem a essas 500 horas sem dar nenhum problema, então a confiabilidade é de 93%. E tem gente que inclusive faz a avaliação que, poxa, nenhum deles falha nas primeiras 50 horas, então a confiabilidade é de aproximadamente 100% nas primeiras 50 horas. Um deles falha entre 50 e 100, então aí a confiabilidade já cai para 99%, e assim vai. Lembrando que ela é, esse 1% que falhou entre 50 e 100, ele continua para o 100 a 150, porque um já falhou antes, né? Então se mais dois falharem, a probabilidade dele falhar, né, entre 100 e 150 horas já vai aumentar em 2% a probabilidade de falha, e assim por diante. Se eu conhecer a minha distribuição de probabilidade, eu consigo estimar a probabilidade de sobrevivência em qualquer tempo. Beleza, eu só tenho dados das primeiras 100 horas, mas se eu tiver dados bons o suficiente, eu consigo estimar para 200, por exemplo, 300 e assim por diante. Ou eu posso pegar uma nova população e, a partir de dados iniciais, estimar alguns parâmetros para ela também. É importante quando você está dimensionando o equipamento. Muitas coisas não são constantes ao longo do ano. Até aqui que você olha de longe e você pensa que todo dia passam X trens de Carajás para São Luís, mesmo aqui isso não é verdade. A produção ela varia conforme o mês do ano devido a condições, principalmente de clima, que afetam tanto a produção aqui na mina, quanto o embarque em navios lá no porto. Então, nos períodos que você precisa de mais equipamentos, você quer que a confiabilidade seja maior. Então, você pode começar a pensar em dimensionar sua manutenção de forma que eu tenha a menor probabilidade de falha nos períodos em que eu tenho mais necessidade de uso. As distribuições de probabilidades, elas podem ser classificadas em 3 parâmetros, né? Localização, escala e forma. E nós temos alguns métodos para estimar os parâmetros. Você precisa estimar os parâmetros justamente para você estabelecer a equação que vai te dar essa probabilidade. Existem alguns métodos mais comuns para estimar os parâmetros. O método dos momentos, dos mínimos quadrados e da máxima verossimilhança. Utiliza-se muito o da máxima verossimilhança porque, como o próprio nome diz, ele vai tentar parametrizar uma curva que se aproxime ao máximo possível da curva real. Isso é feito de forma que, por exemplo, para cada período T1, T2, T3, os parâmetros, os novos valores, eles sejam muito próximos do obtido na vida real para esses tempos, T1, T2, T3 e assim por diante. Você quer que isso seja o mais próximo possível. Existem 4 típicas formas de descrever o tempo de falha dos componentes: a exponencial, Weibull, gama e log normal. A gente vai ver rapidamente cada uma delas. A distribuição exponencial, ela é uma distribuição contínua de risco aproximadamente constante. Ok? Veja que se isso aqui é uma curva exponencial, né? Eu tenho a função de probabilidade de falha, ela vai crescer exponencialmente ao longo do período.
E a confiabilidade vai ser o exato oposto. A confiabilidade cai com o passar do tempo. Isso é típico, principalmente, de equipamentos com muitos componentes. Um carro, um caminhão, um avião, uma locomotiva. A probabilidade, a confiabilidade dela é muito alta no início. Você tem uma curva, ela está lá em cima. E a confiabilidade vai caindo ao longo do tempo, né? À medida que a probabilidade de falha vai aumentando. Geralmente, se utiliza hoje programas de computador para fazer esse trabalho. Você pode imputar os dados e escolher qual é a forma que você vai trabalhar. Por isso, a gente não vai aprofundar matematicamente, a menos que seja desejo da turma. Aqui nós temos alguns gráficos, né, para mostrar isso aí. O risco, né, ele é constante, como eu falei, ele é muito comum quando o risco é constante. Se o risco é constante, né, à medida que vai passando o tempo, cada vez mais equipamentos vão falhando, então é por isso que a confiabilidade vai caindo com o passar do tempo e o risco de falha vai aumentando. A distribuição de Weibull, ela é principalmente quando eu tenho funções de risco constante, estritamente crescente ou estritamente decrescente. Ou seja, não é comum eu utilizar a distribuição de Weibull se a minha distribuição de falhas ela tem um pico em um ponto que não seja uma das extremidades. Vamos dizer que a minha distribuição ela cresce, atinge o máximo e depois decresce. Eu não vou utilizar o Weibull. Eu vou utilizar o Weibull se eu tiver funções que elas são constantes, elas crescem em uma taxa aproximadamente constante ou decrescem em uma taxa aproximadamente constante. Aqui nós temos as equações que vão mostrar justamente isso para nós. Perceba que, mais uma vez, embora ela tenha certa semelhança com a exponencial, ela tem esse detalhe. Ela funciona bem se eu tiver uma forma quase linear de parametrizar a minha distribuição. A distribuição de gama ela é uma generalização da exponencial. Se você parar para pensar na Weibull, também ela é uma modificação da exponencial. Se eu tiver uma unidade que tenha o que a gente chama de choques, que é por um processo de Poisson homogêneo, eu tenho eu tenho variáveis que são independentes, eu tenho tempos que são independentes. E eles são distribuídos de forma exponencial, com o parâmetro lambda. Veja que aqui eu já tenho equações que me permitem uma variação um pouco maior em relação à exponencial, mas eu ainda tenho, no fundo, uma distribuição que ela é exponencial. Ok? Por último, nós temos a distribuição log normal. Acaba que na prática a gente usa muito a distribuição log normal. Eu pelo menos nunca utilizei a distribuição gama. E eu já vi se utilizar também o Weibull. Mas enfim, cada área tem suas características e vai avaliar quais são as distribuições mais adequadas. Na distribuição de log normal, o tempo ele vai seguir uma log normal, uma distribuição logarítmica e normal. Ok? Geralmente ela é limitada à esquerda. E eu utilizo se eu estou avaliando equipamentos reparáveis. Ou seja, eu fiz um reparo e aí eu tenho que avaliar o comportamento do meu equipamento após o reparo. E mais uma vez, ela é comum quando eu tenho uma probabilidade de ter um reparo à medida que vai passando o tempo. Geralmente, como eu falei, são equipamentos que têm vários componentes que, depois que eu faço manutenção, a probabilidade de falha vai aumentando com o passar do tempo. Aqui veja que eu já tenho uma função logarítmica. Eu saí da exponencial das minhas outras três e passei para uma função logarítmica. Mais uma vez, eu lembro a vocês que geralmente a gente utiliza ferramentas computacionais. Ninguém faz isso aqui à mão.
Já existem várias ferramentas estatísticas para fazer isso. Só que você tem que entender a estatística do negócio. É muito melhor para esta disciplina que você, mesmo que você não domine muito esse cálculo aqui, as integrais, os logaritmos, mas que você tenha noção de estatística de probabilidade, para que você consiga pensar em como isso vai se aplicar à vida real. Uma vez que eu parametrizo, né, eu utilizei um dos 4 métodos para parametrizar a minha curva, eu tenho que testar quão próximo isso está da realidade. Eu vou pegar uma tabela de valores conhecidos, né, e vou comparar com a distribuição de probabilidade da função que eu tive. Ok? E para chegar a esses resultados, tem vários testes. Eu citei dois aqui, que é o teste do Qi quadrado e do Kolmogorov-Smirnov. São muito comuns para quem faz análise estatística de dados. E existem vários programas que fazem isso aí. O Sysvar, o próprio Excel, eles fazem esse tipo de teste de hipótese, ok? Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Tem uma tabela aqui com dados obtidos da falha de fontes de computador. O cara pegou e calculou, por exemplo, ele mediu que a primeira fonte falhou depois de 15 mil horas, a segunda 23 mil horas e assim por diante. Isso aqui foi estabelecido em uma tabela. A partir dessa tabela, você vai tentar utilizar os quatro formatos anteriores para chegar a uma distribuição. Eu peguei os dados da tabela e joguei em uma distribuição de probabilidades. Veja que a maior ocorrência aqui foi por volta das 150 mil horas. A maior concentração foi aqui. Aqui você já começa a ter uma análise. Se você pensar que isso aqui são seus equipamentos, você vai querer que essa curva aqui, esse período que eu tenho uma concentração maior de problemas, esteja no período que você tem menor demanda, ok? Bem, aqui foi feito, né, uma distribuição de Weibull e a log normal. Essa aqui foi a frequência observada. Como eu falei para vocês, nós tivemos duas falhas até 61.800 horas, 10 entre 61 e 123 e assim por diante. Veja que aqui é a frequência observada. E você vai comparar com a frequência esperada para a log normal e para a Weibull. Na Weibull, a frequência esperada por início era 4,2, na Weibull era 3,2. Você vai pegar e comparar esses dois valores aqui, ó, e vai utilizar os testes de Kolmogorov-Smirnov, o KS, o teste KS ou o teste Qi quadrado, para avaliar qual das duas é mais apropriada. Quando a gente estiver mexendo mais na parte computacional, a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso aqui utilizando ferramentas computacionais. Por hoje, a gente encerra esse assunto e continua na próxima aula. Obrigado a todos.